Sejam bem-vindos à penúltima mensagem da série Alinhados com as Palavras de Jesus. É uma pena mesmo, né, irmãos? Mas vocês podem ter certeza que na trajetória da nossa igreja, sempre nós vamos estar alinhados com as palavras de Jesus. Amém? Independente se a gente está na série, né, ou em uma outra mensagem avulsa, mas a gente está sempre alinhado com a palavra de Jesus, porque assim nós somos fortalecidos e assim nós somos firmados na rocha. Amém? Eu já fui muito abençoada com essa série. E eu queria relembrar aqui com vocês as mensagens que a gente já ouviu aqui durante essas quintas-feiras, essas últimas 6 quintas-feiras, né, essa 7ª mensagem, e a semana que vem vai ser a última. A primeira mensagem foi assim: vamos para o outro lado. A segunda mensagem: venha andar sobre as águas comigo, Senhor Jesus dizendo. A terceira mensagem foi: pode ir. A quarta: levanta e anda. A quinta mensagem: vem e segue-me. A sexta mensagem: vá e não peques mais. Eu quero ser ajustado, eu quero ser alinhado com essa palavra. Eu acredito que você também queira estar alinhado com essa palavra. E hoje, a palavra de Jesus para a minha vida e para a sua vida é: quero, seja purificado. E essa mensagem está baseada lá no livro de Marcos, capítulo 1 de Marcos, do 40 ao 42. Eu vou ler com os irmãos. Um leproso aproximou-se dele, de Jesus, e suplicou-lhe de joelhos: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou no leproso, tocou nele e disse: quero, seja purificado. E imediatamente, de que forma? Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Irmãos, nós estamos diante de um milagre maravilhoso do Senhor Jesus. Um milagre tremendo de Jesus. Essa palavra, ela trouxe alinhamento para a vida desse homem e ela mudou tudo na vida dele. Porque vocês imaginam, vocês sabem o que é um homem estar com lepra, né? Lepra é uma doença contagiosa que a pessoa começa a cair parte do seu corpo, né? Principalmente as extremidades. Então, era um homem que ele era acometido de uma grande maldição. A lepra era considerada uma maldição. E essa palavra que Jesus disse para o leproso trouxe um alinhamento para a vida daquele homem. Não foi para um homem qualquer, foi para um leproso, né? Essa palavra já seria satisfatória para mim e para você, mas quando ela é dirigida a um leproso, a alguém que está doente, de uma forma que não tem solução, né, que não tem cura, né? Muitos falam que a lepra não tem cura. Então, se essa palavra já é satisfatória para mim, para você, imagina para aquele homem leproso, né? Imagina o que ele sentiu quando ele ouviu de Jesus: quero, seja purificado. Então, é uma palavra que trouxe uma mudança radical na vida dele. Nos tempos de Jesus, a lepra era a mesma coisa que a morte. Curar um leproso era a mesma coisa que ressuscitar um morto. Algo muito difícil. Os sacerdotes, né, tinham a função de declarar a pessoa, quando a pessoa era purificada da lepra, eles tinham que se apresentar aos sacerdotes. E o sacerdote tinha a função de declarar a pessoa pura, né? De declarar puro o leproso, se ele tivesse sarado. Mas o sacerdote não tinha o poder de torná-lo puro. Por isso que aquele homem pediu para Jesus:
eu quero, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E Jesus disse, eu quero. E imediatamente ele foi curado, irmãos. E hoje, a narrativa da palavra do Senhor para nós foi sobre a purificação desse homem, né? E Mateus também conta dessa mesma passagem do leproso. Em Mateus, o Evangelho de Mateus também fala. Só que fala assim, olha, que quando Jesus desce do monte, havia uma multidão ao redor de Jesus querendo milagres. Imagina Jesus lá no monte, ensinando, curando, fazendo milagres, e uma multidão o seguindo. E aparece um leproso. O que será que aconteceu quando esse leproso apareceu? O leproso, ele não podia ficar no meio das pessoas sãs, das pessoas que não tinham lepra. E quando aquele leproso apareceu, provavelmente ele foi rejeitado, né? Muitas pessoas podem ter pego uma pedra para jogar nele, porque era assim que as pessoas afastavam os leprosos. Mas aquele leproso, ele teve uma atitude de fé, né, que nós vamos compartilhar aqui durante essa mensagem, e ele foi grandemente impactado, porque Jesus, ele não o rejeitou. Né? Jesus, apesar daquele homem estar leproso, estar contaminado, estar amaldiçoado, Jesus teve grande compaixão dele, tocou nele e o curou. Então, essa é a palavra de alinhamento para nós hoje. Aqui diz assim, aquele homem não poderia estar perto de alguém porque a lepra era tida como uma maldição. E o leproso era excluído da sociedade, era excluído da religião. Ele não podia estar junto com seus familiares, irmãos. O leproso, ele era um homem que ele era excluído do convívio da família. Se ele tivesse uma esposa, ele não podia ter relação com a sua esposa. Se ele tivesse filhos, ele também não podia conviver com os filhos. Ele era uma pessoa totalmente rejeitada. Né? Eles viviam em cavernas, eles viviam longe do convívio das pessoas. Eles tinham que estar longe. Então, aqui diz o seguinte, o leproso, ele tinha muitas implicações sociais. Não podia ter amigos, ninguém podia abraçá-lo, não podia ter convívio familiar, como eu já disse. Ele era considerado um imundo, ele não podia nem ir na sinagoga, na igreja. Ele não podia vir escutar uma palavra. Então, vocês imaginam como que aquele leproso estava se sentindo quando ele teve a coragem de vir até Jesus, pedir para o Senhor purificar ele. Aí eu fico pensando, irmãos, nós aqui, trazendo para os nossos dias, a gente não tem lepra, nós somos saudáveis, não é assim? A gente não tem essa dificuldade social, porque a gente tem convívio social. Né? A gente tem convívio com nossos familiares, com os nossos amigos. A gente pode estar numa célula, estar vindo na igreja, ter convívio social. Mas aquele leproso não. E quantas vezes a gente vive como se fosse um leproso? Às vezes a gente se afasta. Às vezes a gente entra numa caverna. Às vezes a gente não quer ter a comunhão com os irmãos, não quer ficar junto com as pessoas, porque a gente está cometido muitas vezes da lepra. E não da lepra doença, mas da lepra pecado. Porque a lepra tem uma simbologia com o pecado. Na palavra do Senhor, a lepra é quando a pessoa está em pecado. Então, hoje, o Senhor tem uma palavra de alinhamento para mim, para você. O Senhor quer nos tornar puros. O Senhor quer nos limpar. Ele quer nos purificar de todo pecado. Muitas vezes a gente vive como um leproso. Às vezes, até dentro do convívio da igreja, e a gente vive no pecado. Mas o Senhor hoje tem uma palavra de alinhamento para nós. Ele quer purificar-nos. Ele quer que nós andemos na pureza, na comunhão com Ele. Então, é a palavra para mim e para você hoje. Amém?
Queridos, esse homem não tinha direito de ir na igreja, de ter contato com a palavra, porque ele era excluído, era rejeitado. Sobre ele havia uma maldição, mas ele decidiu se aproximar de Jesus. E uma palavra de Jesus pôde mudar toda a vida desse homem. Jesus quer e tem poder para fazer isso na nossa vida também. Ele aproximou-se de Jesus e quebrou todos os paradigmas, né? Porque os leprosos não podiam estar no convívio das pessoas, mas ele quebrou todos os paradigmas e Jesus não o rejeitou. Jesus o acolheu, né? O grande problema daquele homem era a lepra. E você? Qual é o seu grande problema? Que só o Messias pode resolver, que só Jesus pode purificar. Qual é a sua dor? Aquele leproso tinha dores, irmãos. Dores insuportáveis, mas Jesus o curou. Jesus o purificou. O que está acontecendo hoje na sua vida tem trazido sofrimento para você. Assim como trouxe na vida daquele leproso, aquela doença trouxe muito sofrimento para ele. Às vezes, a vida que a gente está levando nos traz muitas dores, nos traz muitos sofrimentos, porque às vezes a gente escolhe errado. Às vezes a gente decide pelo errado. Mas o Senhor Jesus está aqui hoje para trazer uma palavra de alinhamento para nós. Ele quer nos purificar, Ele quer que a gente esteja no convívio com Ele, na comunhão com Ele. Ele quer que a gente viva a vida plena que Ele tem para nós, que Ele nos prometeu. Então, eu quero fazer uma pergunta para você. Você está satisfeito com a vida que você está levando? Aquele leproso, ele não estava satisfeito, irmãos. Ele não estava satisfeito. E aí, ele não se entregou para a vida dele de leproso. Porque se ele se entregasse, ele ia continuar lá na caverna dele, ele ia continuar escondido, esperando a cura, esperando algo acontecer. Ele não estava satisfeito. Então, ele decidiu ir até Jesus. Ele decidiu ir. Como eu falei, a lei permitia que que as pessoas, né, jogassem pedras para afastar o leproso. Quando eles viam um leproso, eles já pegavam uma pedra para jogar. Para quê? Para que o leproso fosse embora, né? Para que não contaminasse as outras pessoas. E, às vezes, irmãos, tem pessoas que nos jogam pedras também, para nos afastar, né? Mas nós não podemos desistir de Jesus, mesmo que as pessoas nos joguem pedras. Muitas vezes, pessoas vão nos decepcionar, vão jogar pedras na gente. Mas as pessoas são falhas, irmãos. As pessoas nos decepcionam. Mas Jesus nunca decepciona a gente. Amém? Então, nós precisamos entender, assim como aquele leproso passou por tanto sofrimento, tanta aflição, mas ele decidiu ir até Jesus e pedir para Jesus o purificar. Então, a palavra de alinhamento que Jesus tem para nós hoje é: eu quero. Seja purificado. Aquele homem, ele estava leproso, mas ele não nasceu com lepra. Lepra é um símbolo do pecado, como eu já disse. Eu e você não nascemos com pecado. Mas, às vezes, a natureza de Adão, né, do homem pecador, nós nascemos com a natureza. Mas quando a gente recebeu Jesus, né, o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você, nós fomos purificados de toda a lepra, de todo pecado. Então, a gente precisa compreender que nós não nascemos com pecado. Às vezes a gente erra o alvo, às vezes escorrega na casca de banana espiritual, né? Mas a gente não pode fazer com que o pecado seja algo natural na sua vida. Não, nós somos pecadores arrependidos. Não é assim que nós aprendemos? Nós somos pecadores que entregamos a nossa vida para o Senhor e queremos viver uma nova vida. Então, a gente quer viver essa purificação que só Jesus pode fazer. Só Jesus pode fazer.
E aqui, irmãos, a gente vê que aquele leproso estava se sentindo sozinho, triste, e ele resolveu ir até Jesus. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Irmãos, nós estamos numa igreja que você aqui é recebido de braços abertos. Quando você chega lá na porta, já tem um irmão para te dar uma boa noite, a paz do Senhor. Quando você chega na célula, você é acolhido, você é amado. Então, se você está sozinho, se você se sente abandonado, você está assim porque você quer. Você precisa se aproximar de Jesus. Você precisa se aproximar das pessoas. As pessoas estão aqui, em nome de Jesus, para te acolher, para te ajudar. Porque a caminhada cristã, irmãos, não é fácil. A caminhada cristã, ela é pesada, ela é dura. O pecado vem todo dia na nossa porta, bater na porta, e a gente tem que dizer não para ele todos os dias. A gente é tentado de todos os lados, no trabalho, na escola. Em todas as situações, o pecado vem, e às vezes a gente esquece de olhar para Jesus e peca. Mas o Senhor está aqui hoje para purificar a mim e a você. Amém? O que você precisa fazer para receber de Jesus a palavra que muda tudo? Aquele leproso recebeu uma palavra que mudou tudo na vida dele. Você imagina uma pessoa completamente cheia de lepra no seu corpo. A Bíblia diz que imediatamente ele ficou curado depois que Jesus deu uma palavra para ele. Quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou. É a palavra de Deus que diz isso. E eu e você estamos aqui porque cremos nessa palavra, amém? Então Jesus também tem uma palavra que vai mudar tudo na minha vida e na sua vida se você deixar. E aqui diz assim, ó, ao receber as palavras de Jesus, o que você precisa fazer? Que atitudes são necessárias para mim e para você que desejamos receber de Jesus uma palavra que muda tudo? A primeira atitude é: seja determinado ao aproximar-se de Jesus. Marcos 1, verso 40, diz assim: um leproso aproximou-se dele. Ele estava determinado a chegar perto de Jesus. A gente precisa vencer o medo. Muitas vezes a gente está com medo porque alguém vai nos desprezar, porque você tem complexo de alguma coisa, porque você é rejeitado por algo ou por alguém. Você precisa ter determinação quando você se aproxima de Jesus. Determinação. Aquele leproso, ele saiu do leprosário, saiu da caverna de morte que ele estava, porque ele estava determinado a mudar de vida. Ele sabia que se ele se aproximasse de Jesus, ele ia ter uma mudança na vida dele. Então, ele estava determinado. Eu e você temos que ser determinados quando a gente se aproxima de Jesus em oração. A gente precisa chegar a Ele com fé e dizer: Senhor, minha vida está desse jeito, eu não quero mais viver assim. Precisa ter determinação, irmãos. O leproso foi determinado em aproximar-se de Jesus e levou a sua causa perdida para Jesus. Era a causa perdida. E às vezes você também tem uma causa perdida. Uma causa que você acha, olha, não tem jeito, é só Deus na minha vida. Essa causa perdida você tem que levar para Jesus, com determinação. Ele não escondeu, aquele leproso não se escondeu, mas ele correu na direção de Jesus. E hoje Jesus faz um convite especial para mim e para você. Mateus 11, 28 diz assim: vocês estão cansados? Venham a mim. Andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Em outra versão, vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vou dar alívio para vocês. Podem tomar sobre mim o seu fardo, porque o meu fardo é leve.
meu jugo é suave. O Senhor está nos chamando para andar com Ele, então a gente precisa de determinação, assim como esse leproso foi determinado. Amém? A segunda atitude que a gente precisa ter para receber a palavra de Jesus que muda tudo na nossa vida, a segunda atitude é: demonstre profunda humildade diante de Jesus. Olha o que o leproso fez. O leproso aproximou-se de Jesus e suplicou-lhe de joelhos. O leproso caiu aos pés do Senhor Jesus, rendido aos pés de Jesus, e pediu a ele: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Ele estava completamente rendido, ele estava se humilhando para o Senhor. E a gente precisa, às vezes, deixar nosso orgulho de lado. E a gente precisa se humilhar diante do Senhor. A gente precisa se render. Muitas vezes, irmãos, eu, que sou humana, né, que sou mulher natural, quando eu vejo um irmão que vem para a noite da conquista, ou vem para o café com Cristo e fica lá fora, ou fica em pé sem orar, eu fico: irmão, para que você veio? Você veio aqui para orar, para buscar o Senhor. Você não está com fé. Você precisa fazer algo para o Senhor, se humilhar diante da presença dEle. Nós precisamos, irmãos, de Jesus. Não é Jesus que precisa de nós. Se eu fico triste ao ver uma pessoa, um irmão querido, uma irmã querida, que não está com forças nem de orar, imagina o Senhor Jesus. Jesus diz hoje para você: você precisa se humilhar diante da minha presença. Jesus diz isso para você. Para você alcançar algo que você nunca alcançou, você precisa buscar. Não adianta você ficar sentado, satisfeito, esperando. Você precisa fazer algo. Você precisa. A humildade precede o milagre. A humildade precede o milagre. Os humildes serão exaltados, a palavra do Senhor diz. Deus nunca despreza um coração humilde e quebrantado. Olha o que diz lá em Salmo 51, 17. O coração humilde e quebrantado não escapa nem por um minuto da percepção de Deus. Então, por que nós vamos ficar com o nosso coração orgulhoso? Um coração contrito, um coração abatido, o Senhor não despreza, irmãos. Ele não passa despercebido diante do Senhor. Então, é isso que o Senhor quer, que você se humilhe perante a presença dEle. Amém, irmãos? Terceira atitude que a gente precisa ter: expresse uma verdadeira fé em Jesus. Nós não vivemos por vista, mas vivemos por fé. E aí a gente precisa expressar essa fé que nós temos. Marcos 1,40, o leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Aquele homem aproximou-se de Jesus com fé. Ele tinha certeza que Jesus ia purificar ele. Ele foi com convicção, ele foi com a certeza que Jesus ia fazer algo na vida dele. E a gente precisa se aproximar do Senhor com essa convicção também, com essa fé. Né? A palavra do Senhor diz em Hebreus 11, 6, que é impossível agradar a Deus a não ser pela fé. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Aquele homem sabia que Jesus podia todas as coisas. Ele sabia que para Jesus não tinha impossível. Ele sabia que ele ia receber a cura, porque ele foi com fé. Aqui diz: é impossível agradar a Deus a não ser pela fé. Por quê? Porque qualquer um que deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que se preocupa bastante para atender os que procuram. Jesus quer ver a nossa fé. Jesus quer que nós nos humilhemos diante da sua presença. E Jesus quer que nós sejamos determinados. É isso que o Senhor tem para nós, uma palavra de alinhamento nessa noite. Depois que o leproso se aproximou de Jesus, ele demonstrou humildade, expressou sua verdadeira fé no Senhor,
mostrando grande compaixão, Jesus tocou naquele homem. Eu e você não teríamos coragem de tocar num leproso. A gente podia até orar de longe, mas Jesus não, ele teve compaixão. Ele foi, tocou naquele homem e o purificou. Marcos 1, 41 e 42 diz que, cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E ele foi purificado. A palavra de Jesus trouxe cura para aquele leproso. E a palavra de Jesus traz cura para nós nessa noite. Cura para toda situação que você esteja vivendo, situação de dor, situação de tristeza, de luto, de aflição, de algo que você não recebeu resposta do Senhor, de algo que você está aguardando o Senhor te responder. Ele vai responder em nome de Jesus. Ele quer que você caminhe com Ele, que você expresse a sua fé nele. Ele quer que você se humilhe diante da presença dEle, mas Ele também quer que você seja determinado a buscá-lo com todas as suas forças. Então, nessa noite, a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, Ele liberou uma palavra para aquele leproso que mudou completamente a vida dele. E também vai liberar uma palavra que mudará a nossa vida para sempre. Em nome de Jesus. Então, para que isso aconteça, a gente precisa tomar posição. A gente precisa ter atitudes. Amém, queridos? Eu quero convidar você para ficar de pé, para nós orarmos. E já encerrarmos essa mensagem. Se você quer que Jesus purifique a sua vida, você precisa tocar no Senhor, você precisa se achegar perto do Senhor, você precisa ser determinado, aproximar-se de Jesus, demonstrar profunda humildade e expressar a sua verdadeira fé nele. Essa palavra de alinhamento que o Senhor tem para mim e para você. Você recebe essa palavra, irmão? Vamos orar? Entrega ao Senhor todas as suas angústias, todas as suas tristezas, todas as suas decepções. Entregue diante do Senhor a sua dor, a sua lepra, algo que te incomoda. E peça para Jesus: Senhor, purifica-me. Senhor, me cura dessa enfermidade. Vamos orar, queridos?